Bem-vindos a meu último vídeo. Ao longo dessas semanas eu estive postando vídeos onde eu falava sobre a vida de Santa Faustina e ingressei na devoção à Divina Misericórdia e apontei devoções e formas de culto à Divina Misericórdia que foram dadas pelo próprio Jesus a Santa Faustina. E meu objetivo de apresentar esta devoção tanto a Santa Faustina quanto a Divina Misericórdia a vocês é porque em mim esta devoção modificou-me. Eu posso dizer que sou um antes da devoção à Divina Misericórdia e outro após ler este diário onde apresenta esta devoção a nós. E por eu ter me diferenciado, ter me tornado diferente após esta leitura, e é sobre isso que eu vou falar hoje, minha experiência com o Diário de Santa Faustina, eu também quis apresentar a todos esta devoção. Claro que em cada pessoa vai surtir um efeito diferente, porque nós nos identificamos talvez mais com um santo, mais com outro, e é importante que conheçamos a vida de vários santos. Com muitos santos eu me sinto impactado, santos, beatos, que quando eu vejo as suas histórias de vida, eu analiso a minha e vejo o que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo errado. E foi isso que ao longo destes vídeos eu quis transmitir a todos. Não a devoção simples à Divina Misericórdia ou a Santa Faustina, mas que a vida de Santa Faustina impactasse cada um e levasse no fundo do coração uma vontade de mudança de vida. E eu peço a vocês que estudem a vida dos santos, não tenham medo, estudem. Tempo sempre vai ter. 15 minutos que você possa dormir mais tarde ou acordar mais cedo para fazer a leitura de um livro de um santo. Tem tantos que eu tenho certeza que após você ler, não vai continuar sendo o mesmo. Tem Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz. São inumeráveis a quantidade de santos que possuímos na Santa Igreja Católica. Portanto, não perdemos este tesouro que a Igreja nos oferece, que são os santos, os doutores da Igreja, que vêm nos ensinar espiritualidade de como chegar na salvação. Então, é por este caminho que devemos trilhar, não nos baseando nos santos, sempre em Cristo Jesus, mas vendo como eles colocaram em prática o que Jesus nos pediu. Cada um colocou em prática de forma diferente. São Francisco de Assis colocou o Evangelho em prática, diferente de São João da Cruz, que colocou o Evangelho em prática, diferente de Santo Agostinho, que colocou o Evangelho em prática, diferente de São José Sanches de Del Rio, que foi canonizado há pouco tempo pelo Papa Francisco, que foi mártir. Cada um colocou de forma diferente, mas todos colocaram o Evangelho em prática. E é isso que é o meu desejo com os vídeos. No último vídeo, onde eu falei sobre a propagação desta devoção à Divina Misericórdia, que vem das entranhas do coração de Jesus, esse desejo que todo o mundo conheça a misericórdia de Deus, eu pedi para que divulgassem um vídeo. E eu continuo pedindo para divulgar em todos os meus vídeos que eu postei ao longo dessas semanas. No total foram 10 vídeos, esse é o 11º, mas esse eu vou falar apenas sobre a minha experiência pessoal, então vocês não precisam divulgar, é só para meditação mesmo, sobre o que o livro pode levar para a vida de vocês. Mas os 10 vídeos onde eu expliquei sobre Santa Faustina e sobre a devoção à Divina Misericórdia, eu peço que compartilhem, que divulguem, para que mais pessoas tenham acesso a essa devoção. E se alguém sentir vontade de pedir trechos para mim do Diário de Santa Faustina, eu posso mandar por inbox, se desejarem, no inbox da página. E também eu sempre coloco os links em cima do vídeo para que todos possam ter acesso a todos os vídeos. Então é muito importante que propaguemos o Evangelho, propaguemos a vida dos santos, propaguemos as devoções.
São inúmeras. Eu apenas estou divulgando a de Jesus Misericordioso, mas existem inúmeras devoções que nos levam ao céu. E eu não preciso aqui falar todas porque são inúmeras, mas hoje eu vou falar sobre minha experiência com o Diário de Santa Faustina. E como eu falei, eu existo antes do diário e depois do diário. Primeiro eu devo falar que o diário não foi um livro que eu olhei e falei assim, nossa, eu quero comprar esse livro. Como tantos livros que acontecem que eu falo, nossa, eu preciso comprar esse livro. Não, o diário é um livro que já tinha aqui em casa, é da minha mãe e ficava guardado. E um dia, conversando com um amigo, eu falei pra ele que tinha o diário guardado e ele falou pra eu ler, que era muito bom. E eu comecei a ler o diário e as primeiras semanas foram muito impactantes pra mim lendo esse livro, porque os primeiros capítulos de Santa Faustina são bem impressionantes, porque ela fala sobre como ela foi chamada para o convento, toda a experiência com Jesus, como eu já falei nos vídeos anteriores, ela conta a sua entrada no convento, tudo. Então eu lia muito rapidamente o livro e era muito interessante para mim. Só que, chegando no meio do livro, eu comecei a sentir preguiça de ler. E tinha dias que eu ficava sem ler, outros dias eu lia uma página, e acabou que eu demorei 1 ano para terminar este diário, que é grande, mas não é tão grande, né? O diário tem apenas, o diário tem apenas 460 páginas, 1828 parágrafos. É um livro grande, mas não para ler em 1 ano. E eu demorei muito tempo, porque eu era tomado pela preguiça. Mas quando foi chegando nas partes finais, onde Santa Faustina já fala de seus sofrimentos, eu comecei a me interessar novamente fui lendo. E o que o diário mudou em minha vida? Mudou a forma de ver as coisas. Eu, quem me conhece sabe, sempre fui da igreja, mas eu não me interessava em estudar documentos, eu não me interessava em estudar a vida dos santos. Eu ia na missa, sempre acreditei na fé católica, sempre acreditei na Virgem Maria, acreditei em tudo que a igreja nos ensina, sempre acreditei, nunca fui incrédulo, mas eu parava nisso. E o Diário de Santa Faustina me ajudou a ir além. Depois do diário, eu não parei no diário. Eu continuei buscando novas coisas. Na verdade, no meio do diário, quando eu estava lendo o diário, eu já ia lendo outros livros. Enquanto eu lia o diário, eu li vários livros. Porque o diário me instigou, me deu essa vontade, essa sede de conhecimento de Deus, conhecimento da igreja. E uma coisa que é muito importante, que quando eu estava estudando a história de Santa Teresa d'Ávila, eu acabei me identificando muito, é que Santa Teresa d'Ávila leu um livro chamado Abecedário, de Francisco de Osuna, e ela se impactou muito com esse livro, porque ela desejou mudar de vida, mas depois ela acabou fraquejando novamente. E quando eu comecei a ler o Diário de Santa Faustina, eu comecei com toda a intensidade, com querer mudar de vida, com querer que acordasse no outro dia e fosse tudo diferente do que era. E no meio do livro, antes de acabar, eu já fui tomado por um desânimo. Mas depois, ao ler, ao terminar, foi ardendo em mim um desejo de continuar até acabar. E depois de acabar, eu não parei nisso. Eu fui dando continuidade por causa do diário. Talvez, se eu não começasse a ler esse livro, eu continuaria o mesmo que eu era antes de ler. Eu comecei a ler o livro em novembro, dezembro de 2014 e acabei só em 2015, ano passado. Foi em maio, mais ou menos. Mas o importante não são as datas, o importante é o conteúdo e o que ele me levou. O livro me levou a uma intimidade muito grande com Santa Faustina. Quando eu acabei de ler esse livro, nas últimas palavras, eu fui tomado por uma felicidade, mas ao mesmo tempo uma tristeza muito grande.
Porque como eu fui tomado pela preguiça e acabei depois lendo uma página por dia do diário, era como se eu tivesse Santa Faustina comigo cada dia. E quando eu acabei de ler, eu tive a sensação de que eu não tinha mais Santa Faustina comigo, eu não tinha mais aquela amiga que quando eu lia a história dela eu entendia tudo que ela queria me dizer, parecia que ela escrevia para mim, mesmo de a minha vida ser totalmente diferente da dela, mas eu sentia que ela falava comigo quando eu lia, eu sentia a presença dela perto de mim. E quando eu acabei de ler, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho mais Santa Faustina. E mesmo lendo outros livros de outros santos, mas eu sentia que eu não ia ter mais Santa Faustina comigo. Mas graças a Deus eu continuo sempre, quando eu tenho alguma dificuldade ou eu preciso de alguma resposta para alguma coisa, eu sempre estou lendo este livro. E uma das coisas que este livro me modificou foi a forma de agir na igreja, foi a forma de ser igreja. A misericórdia de Deus não nos impulsiona para ficarmos parados nas nossas casas, mas nos impulsiona a servir, a ser igreja. E foi isso que eu aprendi com este livro, a estar mais na igreja, a servir mais na igreja, a propagar esta devoção. E com o início do Ano Santo da Misericórdia, que foi no dia 8 de dezembro de 2015, eu tive o desejo de começar em minha paróquia o terço da Divina Misericórdia, para propagar realmente esta devoção. E neste terço, todas as sextas-feiras na minha paróquia, e se medita um trecho do Diário de Santa Faustina. Então eu não parei para mim esta devoção. O meu desejo é que mais e mais pessoas sejam devotos de Santa Faustina, sejam devotos de Jesus misericordioso. Mas eu sei que cada pessoa se identifica de forma diferente com o santo. Talvez você não se identifique com a história de Santa Faustina como eu me identifiquei. E talvez você se identifique com o santo de uma forma maior do que eu me identifico. Mas é preciso você ler, é preciso você estudar, é preciso você estar disponível, porque tempo todos nós temos. Tempo todos nós temos, porque Deus nos deu o tempo. Nós não somos os senhores do nosso tempo. Deus nos deu o tempo e nós temos que saber administrar, a saber dar a Ele, saber dar o tempo a Deus. Porque Deus pensa em nós a todo momento. Mas quanto tempo nós pensamos em Deus? Somos nós que administramos nossa vida. Quem tem vontade, quem tem desejo, arranja 15 minutos por dia. Para você ler um livro, dá para ler um parágrafo por dia. Dá para você ler um capítulo por dia. Não importa o que você leia. O importante é a sua dedicação. O importante é a sua dedicação. Então não importa se você vai deixar de ver 15 minutos de televisão, se vai dormir 15 minutos a menos, não importa. O importante é que você se aprofunde. Se eu não me aprofundasse no Diário de Santa Faustina, se quando batesse aquele tédio de parar de ler, eu desistisse de ler e não terminasse de ler, provavelmente hoje eu não seria como eu sou. Eu estou em um processo de evolução e todos nós estamos num processo de evoluir espiritualmente. Nós nunca estamos 100% perfeitos. Nós sempre temos que progredir na fé. Sempre temos que estar procurando o que melhorar. Procurando estudar, porque nosso conhecimento é um pingo em comparação de tudo que a igreja tem nos a oferecer. E se eu parasse de ler o livro de Santa Faustina, eu sei que eu não teria progredido em absolutamente nada do que eu era em 2014. Foi preciso sacrifício de ler, foi preciso. A empolgação inicial acabou. E a empolgação inicial sempre vai acabar na nossa vida. Mas é preciso que nós tenhamos firmeza. Firmeza em continuar aquilo que nós começamos. Então esse é um grande ensinamento que eu aprendi com o Diário de Santa Faustina. Além de tudo que Santa Faustina vem me dizer, todas as experiências que eu vou levar para toda a vida, de como se comportar perante uma perseguição, de como viver os sofrimentos, de como ser obediente aos superiores.
além disso tudo que Santa Faustina me diz, eu levei uma experiência pessoal, que foi essa, de que a empolgação inicial passa, mas é preciso ter firmeza, porque o final do diário para mim foi maravilhoso, mas se eu tivesse parado no meio eu não teria terminado. E para mim é um livro incrível, uma espiritualidade que eu carrego dentro de mim. Eu sempre procuro me basear em Santa Faustina. Então, como eu fui tão impactado por este livro, eu desejo levar isso a todas as pessoas. Eu não quero deixar guardado em mim. Por isso eu gravo esses vídeos. Por isso que eu comecei o Terço da Misericórdia em minha paróquia. Por isso que eu peço para que compartilhem os vídeos. Não para o sucesso dos vídeos, mas para o sucesso da devoção. Então é isso que eu peço a vocês. Se vocês não se sentirem tocados pela história de Santa Faustina, pensem em outros santos, estudem outros santos. Se quiserem eu coloco a lista. Além de Santa Faustina, tem vários santos que eu tenho devoção e que eu gostaria de gravar vídeos, mas eu não tenho total conhecimento igual tenho sobre Santa Faustina. Então eu não quero falar besteira ou coisas que eu não sei sobre o beato ou sobre o santo. Mas existem tantos livros. E se eu pudesse, eu falava de todos os santos da igreja nesta página. Então, os vídeos acabaram. Esse meu é o último vídeo onde eu falo da minha experiência. Mas os vídeos que eu gravei continuarão na página. E eu peço que curtam a página, propaguem a página, propaguem os vídeos, para que todos possam conhecer. Os vídeos continuarão até o fim. E eu peço que possam colaborar com o céu, para que mais ovelhas sejam encontradas. Deus abençoe a todos. Santa Faustina interceda pela vida de cada um de vocês. São João Paulo II, que foi um grande apóstolo da misericórdia e que ajudou tanto para que este diário estivesse hoje em nossas mãos, para que Santa Faustina fosse canonizada. Então, que Deus abençoe cada um de vocês por essa discussão. E Santa Maria, Mãe de Deus, que é a Mãe da Divina Misericórdia. Então, este foi o fim do vídeo e fiquem com Deus.